Núcleo de Etnografia em Educação NETEDU UERJ apresenta o projeto Café com Pesquisa. Conversa com pesquisadores sobre educação, cidadania e exclusão. Este projeto é o resultado das pesquisas realizadas pelo NETEDU sobre as temáticas gênero, pobreza e margens de escola. O convidado deste vídeo é o professor Alfredo Veiga Neto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Alfredo Veiga Neto e eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde venho trabalhando há vários anos no campo do currículo. Nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado mais a estudar as relações entre as transformações pós-modernas ou da contemporaneidade no campo da educação e especialmente no campo do currículo. Há cerca de 20 anos eu comecei a estudar o que se chama disciplinaridade, questões de disciplina, e aí a disciplina compreendida tanto no campo dos saberes quanto no campo do comportamento corporal. E com esses estudos eu fui entrando naquilo que se costuma chamar microfísica da sala de aula, microfísica da escola, e com isso eu me recorri aos estudos principalmente de Michel Foucault e aos estudos Foucaultianos num sentido mais amplo. E com isso eu passei a me interessar cada vez mais por questões de poder, de violência e de dominação na escola. Não é propriamente um estudo sobre o cotidiano, mas se vale do cotidiano para analisar essas relações microfísicas que circulam nos ambientes escolares. Eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia de pensando e repensando, inventando e reinventando novas formas de convivência, no sentido, talvez, e se possível, de diminuir as doses de violência que parece que atravessam cada vez mais a sala de aula, mas ao mesmo tempo trabalhando a favor de um empoderamento da sala de aula e um empoderamento do professor e da professora. Eu fico muito contente de estar aqui e poder falar um pouco, de novo, até com alguns colegas e algumas colegas sobre esses temas, porque eu venho insistindo, a partir desses estudos Foucaultianos, mas também de outros autores, e um pouco combinando com novas perspectivas do neopragmatismo, eu venho tentando, não digo ressignificar, mas desconstruir certos slogans que eu acho que mais que atrapalham as nossas práticas, as nossas políticas educacionais, do que contribuem para ela. Uma desses slogans diz respeito ao uso da palavra cidadania, por exemplo, como se fosse algo dado, algo que estivesse aí e algo que tivesse que ser resgatado ou reinstituído. Eu tenho insistido muito que absolutamente não se trata de resgatar uma cidadania, porque isso se baseia, essa noção de resgate, se baseia no mito de que houve um período da nossa história, na nossa tradição histórica, remota ou recente, onde tivesse imperado uma situação de cidadania, onde as pessoas fossem cidadãs. Não se trata disso. Portanto, o primeiro desarmamento que se quer fazer, que eu pretendo fazer, que tenho insistido em fazer, é mostrar, através de estudos genealógicos, de que é impossível nós falarmos um resgate da cidadania, mas sim numa construção de uma vida cidadã e de uma possibilidade de convívio cidadão, que é uma coisa bastante diferente. De modo que eu acho que tem tudo a ver esses estudos, seja na vertente dos estudos culturais, seja na vertente de algumas críticas neopragmatistas, mas principalmente seja na vertente dos estudos Foucaultianos, nós podemos contribuir para talvez uma construção, talvez uma invenção de uma cidadania digna dos avanços do século XXI, do que se espera que sejam os avanços do século XXI. Então, esse é um ponto assim, de grande contato entre o que eu venho trabalhando e essas discussões que vocês estão fazendo nesse terceiro colóquio. Eu também fico muito contente de estar aqui, porque eu posso falar um pouco num trabalho que eu venho desenvolvendo, eu penso que há 5 anos, que é fazer uma distinção forte
uma distinção crucial entre violência e poder. Porque no senso comum, e em algumas teorizações também sociológicas e políticas, a violência é compreendida como a exacerbação do poder. E o poder é compreendido como uma violência branda. Ou seja, haveria, nessas perspectivas, uma diferenciação de natureza quantitativa entre violência e poder. Eu procuro mudar o rumo dessa perspectiva, adotando a partir também dos estudos Foucaultianos, mas, de novo, não só a partir de Foucault, mas adotando uma distinção forte, argumentando no sentido de que o poder é de uma ordem, é de uma estrutura, ou tem um caráter que é qualitativamente diferente da violência. Portanto, existe violência forte e violência branda. Existe poder forte e poder brando. E nas relações sociais, por exemplo, na sala de aula, nas escolas, enfim, essas duas formas muitas vezes se interpenetram. Mas acho que é muito útil nós fazermos uma distinção e sabermos em que ponto, ou em que locais, ou em que momentos está preponderando uma ação violenta, em que ponto está preponderando uma ação de poder. Então, com isso, eu problematizo e entro numa própria análise, talvez, de natureza arqueológica entre essas duas grandezas que são de ordem diferente. E mais, e agora talvez atrapalhando um pouco, escandalizando um pouco alguns românticos da educação, eu vejo tanto a violência quanto o poder como formas de dominação. E aí eu sigo um pouco Hannah Arendt, que entende que a educação está comprometida necessariamente com ações de dominação, ou seja, havendo educação, há dominação, sem que isso implique um juízo de valor sobre a dominação. Em outras palavras, e concluindo essa parte da minha explicação, isso significa que a dominação não é em si algo indesejável ou desejável. A dominação é pouco mais, talvez não mais, do que a trazida dos outros para o meu domínio, para a minha casa, para o meu domus, para o meu mundo doméstico, para o senhor, que é o domus, a trazida dos recém-chegados. Esses recém-chegados é o estrangeiro, é o outro, é o recém-nascido, que tem que ser conduzido para a vida social. Nós entramos no mundo, isso é Hannah Arendt da forma mais clara, nós entramos num mundo que já existe. E quando nascemos, temos que ser acolhidos por esse mundo e ser introduzidos. A educação é justamente o processo que faz isso. E faz isso no sentido de dominar o outro, de dar colo para o outro, de dar abrigo para o outro e de introduzir o outro na nossa cultura. Portanto, com isso eu também desmistifico, nesse tipo de análise, uma carga muito pesada e negativa que se atribui no campo da educação, que é uma herança romântica, do século XVIII e principalmente do século XIX, que vê a dominação como algo indesejável, como algo que tem que ser afastado. Eu arrisco a dizer que esse é o predomínio, por exemplo, dos discursos pedagógicos hoje do Brasil, que compreende a dominação como algo execrável. Eu penso que a dominação faz parte da educação e não tem em si uma qualidade intrínseca boa ou ruim, mas ela é assim, sendo que pode se manifestar de uma forma que eu acho que é muito problemática, dada a irracionalidade, que é a forma da violência, ou pode se manifestar pela forma do poder, que carrega consigo uma profunda racionalidade. Então, essa distinção entre poder e violência também se combina, essa distinção, para nós compreendermos a dominação como algo inseparável da ação educativa. E trazer os outros, de educar os outros dentro de uma possibilidade oferecida naquela cultura, naquela sociedade, naquele horizonte cultural. Pois bem, isso se desenvolveu principalmente a partir do início do século XIX, ao longo de todo o século XIX e ao longo de todo o século XX, como uma maquinaria de normalização, não só nos valendo do poder da norma, que classifica, que distribui a população, distribui as diferenças e torna racionais essas diferenças numa população, mas ao fazer isso, criando
normatizando, que é a palavra que se usa, ao fazer isso nos dá instrumentos e dá instrumentos para a escola, para, a partir da normatização, para ver a normalização, que é a trazida dos outros para a norma. Para a norma, para uma faixa de normalidade ou para uma faixa de anormalidade da norma. Portanto, a escola moderna, normalização, disciplinamento, dominação, estão todos dentro da mesma lógica de funcionamento. Bem, o currículo, nós podemos entendê-lo de diferentes maneiras, mas eu procuro entendê-lo como um artefato, como algo feito, criado na escola. Eu tenho sempre insistido, de criação recente, é coisa do fim do século XVI, início do século XVII, representando o currículo, com essa palavra currículo, todo um conjunto de ações e de planejamento, que envolvem planejamento, execução e avaliação do que ocorre na escola. Portanto, a invenção do currículo está intimamente, indissociavelmente ligada, essa invenção, com o que Foucault chamou a episteme da ordem e da representação. Então, o currículo coloca ordem no funcionamento dessa maquinaria, traz para essa maquinaria a representação através daquilo que se chamam conteúdos curriculares, e, nesse sentido, existe também essa inseparabilidade entre as práticas curriculares, desde o planejamento do currículo, a execução do currículo e a avaliação do que aconteceu no processo, e aquilo que a gente chama de normalização da escola, de uma escola padronizada, de uma escola única, de uma escola universal e obrigatória para todos. Então, o currículo é esse operador, eu costumo usar muito essa palavra. O currículo é um operador dessa vontade de governar os outros, dessa vontade de conduzir os outros. Isso não tem nada de ruim em si. Quer dizer, quando eu falo, eu procuro fazer uma análise dessas questões, fazer uma descrição e uma descrição analítica e não um juízo de valor, que é algo também que não é comum no campo da educação. Em geral, tem sido muito frequente a conduta de análise que parte de um julgamento prévio, de um juízo de valor prévio, se é bom ou ruim, e depois, então, descrevemos e analisamos a escola. O que eu procuro fazer, e não estou sozinho nisso, muitos fazem isso também, é justamente procurar uma descrição e uma problematização sobre as práticas e sobre as teorias pedagógicas, para, a partir daí, chegar a alguma conclusão, se for o caso, de valor ou do juízo ético sobre o que está sendo feito. Eu acho que há muitas maneiras de nós pensarmos o encaminhamento dessas situações que nós consideramos, por exemplo, situações de violência exacerbada. Outros falam em indisciplina ou crescimento da indisciplina nos ambientes escolares. Eu acho que são questões candentes, atuais, em alguns lugares, em algumas escolas, isso é gravíssimo, em alguns momentos é extremamente problemático, e eu penso que análises microfísicas, análises do microscópico do cotidiano, análises que não partam de pressupostos nem éticos e nem de fundamentos, nem de frases ou de enunciados totalizantes, mas que procurem entrar mais na intimidade do que está ocorrendo no tecido social e no tecido escolar. Análises, por exemplo, com ferramentas de perspectivas pós-estruturalistas, pelo menos não estruturalistas, alguns conceitos novos que estão sendo criados nesses campos, por sociólogos, por filósofos, por antropólogos e por pedagogos. Essas análises são muito úteis, muito necessárias. Um dos complicadores é que essas análises são muito recentes, são muito variadas, exigem uma familiaridade grande de nossa parte, mas eu acho que elas são muito interessantes. No Brasil, há vários grupos trabalhando com isso. Aqui mesmo na UERJ tem vários colegas e várias colegas que vêm trabalhando de uma forma muito produtiva, muito interessante,
Mas eu tenho uma coisa bem clara para mim. As ferramentas que nós podemos pegar dos pedagogos, dos moralistas, dos cientistas políticos e dos filósofos do século XIX são muito interessantes e nós temos que conhecê-las, mas nós temos que procurar ferramentas muito atuais. O mundo vem mudando muito rapidamente, há novas configurações, há novas ressignificações no campo da economia, no campo da política, que nos obrigam a pensarmos com armas mais poderosas e mais atuais. Então, eu penso que autores, principalmente de vertentes, melhor dizendo, não metafísicas, ou seja, que fogem do arco moderno, inspirado nas tradições gregas antigas, mas que procuram ressignificar e procuram tirar do óbvio o cotidiano de hoje. Eu acho que essas análises são muito úteis. Estou falando, por exemplo, em Nietzsche, mas estou falando também em Deleuze, eu estou falando em Hort, eu estou falando de filósofos, eu estou falando em Sennett, estou falando de sociólogos e de educadores que têm esses equipamentos novos para pensarmos e para, de alguma forma, encaminharmos, eu não digo soluções, porque eu acho que nós temos que abandonar um pouco aquela visão metafísica, muito inspirada no idealismo alemão, muito inspirada no romantismo do século XVIII, de uma solução final, e muito inspiradas, claro, nas tradições judaico-cristãs, de um momento final, de uma sociedade sem relações de poder, uma sociedade sem mecanismos de violência. Eu acho que a gente pode até desejar isso, mas ter bem claro que essas são idealizações modernas e que não funcionaram, ou que quando se pensava que funcionaram a ferro e fogo, mais causando exclusão do que soluções sociais. Eu acho que o que nós temos de novo hoje é a possibilidade de pensarmos com esses novos aportes teóricos e que não são aportes que ficam no mundo das ideias, que não são filosofias da consciência, mas que são filosofias da prática. Histórias do cotidiano, história do presente, a história vista de baixo, e propostas das sociologias da suspeita. São, assim, alguns rótulos que podem nos oferecer um equipamento conceitual para, não soluções, mas soluções pontuais e para aquilo que eu costumo chamar, copiando um pouco Michel Foucault, para as nossas pequenas revoltas diárias.